Amigo e amiga cartoleira, eu sou o Rubem Filho, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal, o Cartola Sem Demora. Nesse vídeo, dicas para você imitar na rodada de número 18. Pessoal, faltam apenas 2 rodadas para o fim do primeiro turno, rodada difícil, rodada meio complicada, poucas opções, jogos decisivos da Copa Sul-Americana e da Copa Libertadores. Então, venha comigo porque a gente escalou um time bom para você se sair bem nessa reta final. Última pontuação do nosso time, 84,77, pontuação que a gente não estourou, não demos aquela mitada, porém também ficamos bem acima da média dos cartoleiros e a gente espera ter ajudado muito vocês em mais uma rodada. Antes de começarmos a nossa escalação, um recado aqui rapidinho para vocês. Plano de sócios, Cartola Sem Demora, com a promoção imperdível, apenas R$ 49,90 para essas 2 últimas rodadas e todo o segundo turno. Então, pessoal, você não pode perder essa oportunidade. Temos aí um dos melhores times de plano de sócios, o nosso time Free Fire 2.0, meu time pessoal, que está ali com 1.359 pontos. É só você se perguntar se com essa pontuação você estaria ou não liderando as suas ligas. Se a resposta for sim, venha com a gente, venha fazer parte do nosso time, porque você será super bem resolvido. Além disso, além dos meus times pessoais, você ainda tem lives exclusivas, análise de arbitragem, consultoria online, o tempo todo ali comigo do seu lado, armando seu time, montando a sua melhor estratégia. Então, muito barato, R$ 49,90. Faça esse investimento e vá ser campeão da sua liga. Chegando aqui na tela de escalação, vamos começar a nossa escalação pelo nosso ataque. Mais uma vez eu volto a falar para vocês que é uma rodada bem complicada, poucas peças ali disponíveis, muitos times jogando jogos decisivos já na semana que vem, já na terça-feira. Então, muita atenção mais uma vez, porque esses times poderão estar poupando e é muito importante que vocês sigam a gente lá no nosso Instagram, @Cartola Sem Demora, porque é lá que sai a nossa escalação definitiva momentos antes do fechamento do mercado. Chegando aqui no ataque, a gente pode destacar Chiquinho Soares pelo lado do Botafogo e Victor Roque pelo lado do Atlético Paranaense, artilheiro e vice-artilheiro da competição, porém estão envolvidos em jogos na semana que vem. A gente não pode deixar de falar de Hulk e Cano, Cano e Hulk, 2 excelentes atacantes, mas tem jogos decisivos na semana que vem também. Gosto do ataque do Flamengo, aqui com Bruno Henrique ou Pedro, se o Pedro for para o jogo. Por quê? Porque o Cuiabá, em casa, apenas em um jogo, ele não tomou gol. Então, você cercando esse ataque do Flamengo, numa rodada meio que com poucas opções, pode ser uma boa estratégia. Ataque do Santos, preste atenção aqui, muito bom, muito forte, principalmente se o Cap for com um time reserva, um time misto, o Cap que toma muitos gols quando sai para jogar, e você tendo uma partida que tem o Mendonça em casa com média de 10,4 e o Marcos Leonardo com média de 9,4, muito difícil você deixar de um desses dois aqui de fora numa partida como essa. Ataque do Grêmio, com ele aqui, Luizito Soares, que enfrenta aí um Vasco meio acanhado, Vasco último colocado, mas que toma poucos gols em casa. Então, atenção, é um grande nome, porém é um jogo difícil, encardido para ele. Para finalizar, a gente pode destacar ainda aqui ataque do Inter com Wanderson e Ener Valencia, mas o Inter tem que reverter um jogo muito importante já na terça-feira. Ataque do Bahia, o Bahia que joga em casa, o Bahia que tem a necessidade de ganhar esse jogo aqui com Everaldo e Ademir. Ataque do Coxa, que em casa está jogando bem, o Coxa que melhorou muito nas últimas rodadas, apesar da derrota na rodada passada, aqui com o Diogo Oliveira, que tem uma média boa, 2 jogos, e vejam vocês aqui, que num ele pontuou 7,40, no outro 8,80, então você escalando Diogo Oliveira, indo diferente, pode estar se saindo muito bem. Para o nosso time, para esse nosso primeiro esboço, a gente vai estar fechando aqui com Bruno Henrique, ataque do Flamengo, vai cercar aqui o Grêmio com o Luizito, visto que ele está muito escalado, e fechando aqui o nosso ataque, Marcos Leonardo, com média 9,4, jogando com cap praticamente misto, não pode ficar de fora do nosso time. Vamos agora para o nosso meio de campo. Chegando aqui no meio de campo, eu acho que essa é uma rodada que a gente tem muitas opções de meias, porém meias que a gente não está acostumado a escalar. Tirando aqui o Veiga, que é escalável para essa rodada, apesar do jogo difícil, a gente pode destacar
Ranieri que é um jogador que tem uma média muito boa. Veja vocês, o gráfico dele sempre está indo muito bem. Joga em casa, jogo difícil contra o Flamengo, mas ele pode estar se saindo muito bem. Outro meio de campo bem favorável para essa rodada é o meio de campo do Bahia, com Tassiano. O Tassiano que tem uma média ali de quase 5 pontos. E aqui o Cauli, dois jogadores que chegam muito bem na frente e chutam muito. Meio de campo do Inter, com Alan Patrick e Johnny. O Johnny que tem uma média aqui de 5,30, bom para a rodada. Meio de campo do Santos, com Lucas Lima e principalmente aqui com o Jean Lucas, boa aposta. Fez 5 jogando em casa, fez 5 fora de casa, ou seja, contra o cap reserva, sempre vale a pena. Meio de campo do Fluminense, principalmente com ele aqui, Arias, apesar do jogo difícil, o Arias vem aí de 3 partidas muito boas. E para finalizar, a gente não pode deixar de falar do meio de campo do Grêmio, com Bitelo e Vila Sante, e meio de campo do Flamengo, com Gerson, Everton Ribeiro e aqui o Alan, porque o Flamengo é muito forte, tem um jogo bem favorável. Para o nosso time, a gente vai aqui com Vila Sante, do Grêmio, apostando na boa fase do atleta. Jean Lucas, uma aposta aí do meio de campo do Santos. E aqui o Tassiano, Bahia que joga em casa, precisa vencer. A gente vai fazer essa aposta nele também. Vamos agora para as nossas laterais. Chegando aqui nas laterais, uma vaga dele, Marlon, pela fase do Marlon, pela escassez de laterais nessa rodada, não tem como deixar ele de fora. E aí, resta uma vaga e a gente pode estar fechando ela com Natanael, lateral do Coxa, que tem um bom jogo pela frente, está negativado e tem uma média ali de 5,06. Você pode estar indo bem e ainda ganhando cartoletas. João Lucas, lateral do Santos, outra excelente opção. Gilberto, lateral do Bahia, que enfrenta aí o América, e o América cede muito para a lateral. Caio Paulista, lateral do São Paulo, outra boa opção para a rodada. Juninho Capixaba, principalmente pela fase, o Juninho Capixaba que vem aí de vários jogos, pontuando muito bem. E para finalizar, laterais da dupla Fla-Flu, Marcelo e Samuel Xavier, pelo lado do Fluminense, e aqui o Wesley e Felipe Luiz, pelo lado do Flamengo. Para o nosso time, fazendo parceria aí com o Marlon, a gente vai com ele, Gilberto, lateral do Bahia. Vamos agora para os nossos zagueiros. Chegando aqui na zaga, para essa rodada, a gente pode destacar zaga do Botafogo, pela fase do time, líder do campeonato e toma poucos gols, Vitor Cuesta e Adrielson pode estar indo muito bem. Zaga do Grêmio, pelo adversário, o Vasco que faz poucos gols no campeonato, então Bruno Alves e Bruno Uvini podem estar indo muito bem. Zaga do São Paulo, com Arboleda e Lucas Beraldo, e zaga do Santos com Joaquim e Messias. Gosto ainda da zaga do Flamengo com Léo Pereira, Fabrício Bruno ou Davi Luiz. Zaga do Bahia com Canu ou Gabriel Xavier. E para finalizar, zaga do Inter com Vitão ou Nicolas Hernandes, o Corinthians, que é um time também que faz poucos gols, principalmente quando sai para jogar. Para o nosso time, a gente vai cercar o São Paulo aqui com Arboleda e o Fabrício Bruno, a gente também vai cercar o SG do Flamengo na rodada. Vamos agora para os nossos goleiros. Goleiros para essa rodada, a gente pode destacar Fábio, goleiro do Fluminense, João Paulo, goleiro do Santos, Lucas Perry, melhor goleiro aí do campeonato, mesmo quando toma gol, ele sempre fica positivo, só ficou negativado uma vez. Marcos Felipe, que fez uma excelente partida na rodada anterior, pontuando aqui 16, tem outro bom jogo, porque o América é um time que chuta muito. Rafael, goleiro do São Paulo, bem para a rodada. Matheus Cunha, mais um SG aqui do Flamengo. Seu time fica equilibrado, visto que os times estão com mais de um SG do Flamengo. Rocher, goleiro do Inter, em casa contra o Corinthians. E aqui, duas apostas. Gabriel Grando, que enfrenta aí esse acanhado Vasco. E aqui, Gabriel, goleiro do Coxa, que pega um Bragantino. O Bragantino gosta muito de imitar goleiro. Mitou o João Ricardo na última. O João Ricardo tomou 3 gols e mesmo assim pontuou 5,5. Vai estar aqui no nosso time, vai ser a nossa aposta para a rodada. Vamos rapidamente aqui fechar o nosso time com os nossos técnicos. Técnicos para essa rodada a gente pode destacar Bruno Lage, Renato Gaúcho, Jorge Sampaoli, apesar de eu gostar do Jorge Sampaoli, mas em casa. Dorival Júnior, que tem um jogo difícil, mas o São Paulo em casa é quase imbatível. Eduardo Cudê, em casa, jogando contra a equipe do Corinthians. Paulo Turra, Santos, em casa, contra a equipe do CAP. E aqui, Thiago Kozlovski, técnico do Coxa, o Coxa que melhorou muito, principalmente jogando em casa. E aqui o Renato Paiva, técnico do Bahia, o Bahia que precisa ganhar esse jogo contra o América. Para o nosso time, a gente vai cercar aqui um SG do Grêmio, a gente vai aqui com ele, Renato Gaúcho, fechando o nosso time.
Assim, o nosso time vai escalado com Gabriel do Coritiba no gol, Marlon e Gilberto nas laterais, Arboleda e Fabrício Bruno, nossa dupla de zagueiros, Tassiano, Vila Sante e Jean Lucas, nossa aposta no nosso meio de campo, o nosso ataque formado por Marcos Leonardo de capitão, Bruno Henrique e Luiz Soares, técnico comandando todo mundo, Renato Gaúcho. Esse nosso time custou muito barato, apenas 118,64. Eu acho que foi um dos times mais baratos aí do primeiro turno e a gente espera mais uma mitada e mais uma rodada. Esse foi o nosso primeiro esboço, espero realmente que vocês tenham gostado. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, @Cartola Sem Demora, o nosso Instagram, porque é lá que a gente posta o nosso time definitivo momentos antes do fechamento do mercado. Então é isso, pessoal, sem mais demora, vem comigo e vem mitar.